Durante uma grande campanha na cidade de Oakland, na Califórnia, em 1922, Aimee Semple McPherson foi inspirada a chamar sua mensagem de quadrangular, através de uma pregação sobre a visão do profeta Ezequiel dos 4 querubins com 4 rostos que simbolizavam o quádruplo ministério de Jesus Cristo: o Salvador, o Batizador com o Espírito Santo, o grande médico e o rei que há de voltar para arrebatar a sua igreja. Sua mensagem nunca mudou, mas recebeu nova ênfase quando ela começou a proclamá-la com o nome dado por Deus: Evangelho Quadrangular. Esse é o programa Cristo Esperança Nossa, que leva até você a mensagem poderosa do Evangelho de Jesus, anunciando sempre que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e que você possa preparar seu coração hoje para receber a tua bênção, receber hoje alegria, receber paz, receber um regozijo que vem de Deus para a tua vida. E a palavra de Deus é que nos mostra, que nos ensina, que nós devemos estar olhando para Ele. Quando nós olhamos para o Senhor, nós somos abençoados, nós somos salvos. E hoje eu quero ler a palavra de Deus, convidando você para olhar para Deus, olhar para Jesus hoje. E Isaías, profeta Isaías, capítulo 45, versos 22, nos diz: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado, saiu da minha boca a palavra da justiça, e não tornará atrás, que diante de mim se dobrará todo o joelho, e por mim jurará toda a língua. De mim se dirá: deveras o Senhor há justiça e força, até ele virão, mas serão envergonhados todos os que se irritarem contra ele. Mas no Senhor será justificada e se gloriará toda a descendência de Israel. Essa é a palavra de Deus para a tua vida nesse dia, como que Deus fala conosco, né? Olhai para mim, o Senhor diz, e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Que bom é nós estarmos diante de um Deus como esse, um Deus vivo, um Deus que tudo pode, que tudo sabe, que tudo faz, um Deus que conhece os corações, Ele conhece cada vida, cada necessidade, e é necessário que nós sejamos voltados para Ele. Quando nós olhamos para Ele, nós somos salvos. E é tão maravilhoso que quando nós buscamos Deus, nós encontramos uma paz que o mundo não oferece, uma paz que nós não encontramos em nada, nenhum lugar oferece essa paz para nós, mas essa paz você encontra na pessoa gloriosa do Senhor Jesus, porque a palavra de Deus diz que Ele é o príncipe da paz, e Ele tem a paz para os corações, Ele tem a paz para a tua vida. Nós estamos assim, em tempos difíceis, tempos de guerra, tempos de lutas, tempos de aflições, mas quando nós olhamos para o Senhor, nós encontramos paz. Quando nós olhamos para Cristo, nós sentimos que estamos seguros, que somos salvos. E Ele diz aqui: vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro Deus. Não há outro Deus em que você possa clamar. Não há outro Deus em que você possa crer.
em que você possa confiar, mas o Deus que nós estamos falando é o Deus da palavra de Deus, é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, é aquele que se entregou por nós lá no Calvário e deu a sua vida por nós, derramou seu precioso sangue, trazendo para nós salvação para nossas almas, segurança. Em Jesus nós temos segurança. E hoje as pessoas estão inseguras, estão temerosas, estão com medo, medo de tudo, medo do amanhã, medo da perda, medo da falta, medo de morrer, medo de tudo. Mas quando nós olhamos para Jesus, nós sentimos uma paz gloriosa, uma paz poderosa, uma paz que vem do alto para nossas vidas. E Ele oferece para você hoje essa paz. E a palavra é tão clara, fala conosco assim de uma forma tão maravilhosa. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Aleluia! Não há outro Deus como esse. Hebreus, capítulo 6, 13, diz assim: porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo. E Deus, Ele cumpre a sua promessa. E quando nós voltamos para Ele, em Deus nós podemos encontrar esse objetivo. Ele tem um objetivo de abençoar, de dar vitória, de alegrar os corações, porque nós sabemos, que o que o mundo tem oferecido? Tanta desavença, tanta tristeza, tanta amargura, tantas coisas. As pessoas estão completamente destonados, as pessoas estão completamente tristes, sem esperança, mas em Jesus nós alcançamos uma esperança. Lá em Hebreus capítulo 14, versículo 11, diz assim: porque está escrito, pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará, diante de mim toda língua confessará. Que Deus é o Senhor. Então nós precisamos começar desde já a crer, a confessar esse nome, porque em Jesus nós podemos alcançar todas as bênçãos, em Jesus nós podemos alcançar a nossa vitória, porque Jesus, Ele desceu da sua glória, Deus enviou o seu amado Filho, Jesus Cristo, para a salvação de toda a humanidade. E Deus não faz acepção de pessoas. Deus, Ele quer salvar a todos. E para isso, Ele enviou o seu amado Filho, o seu único Filho, Jesus Cristo. E Ele veio a esse mundo, mesmo Ele sendo santo, sendo reto, sem pecado, Ele ainda padeceu por nós, entregou por nós a sua vida lá no Calvário. E nós podemos nos voltar para Ele hoje, voltar nosso coração para Deus e sentir o quanto Ele é poderoso, o quanto que Ele nos ama. E nós deparamos com Deus vivo. Não é um Deus feito pelas mãos dos homens, não é um Deus de barro, não é um Deus de ouro, nem tampouco de prata, mas é um Deus vivo. Muitas vezes nós não podemos vê-lo, mas nós podemos senti-lo, porque Ele está perto, e a palavra de Deus diz: perto está o Senhor daqueles que o buscam. E o nosso convite hoje para você, o nosso conselho, é para que você busque esse Deus, sabe quando? Enquanto você pode achar, porque vai chegar um tempo
que você vai querer buscar esse Deus e não vai haver mais tempo, não vai haver mais oportunidade. A oportunidade que nós temos é hoje, chama hoje. Amanhã pode ser muito tarde e Deus tem posto um chamado nos nossos corações para nós irmos e anunciarmos esse evangelho, anunciarmos esta palavra, anunciarmos que Ele é poderoso. E Ele nos diz: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro Deus. E realmente não há outro Deus que faça as mesmas obras que Ele tem feito. Um Deus poderoso, né, que tem feito tantas maravilhas, tantas coisas, e Ele tem dado para nós o seu amado Filho. Jesus, Ele levou lá na cruz todos os nossos pecados, todas as nossas doenças, todas as nossas enfermidades. Pelas feridas de Jesus nós somos sarados. Quem sabe eu falo com você que está sem esperança, está doente, está triste, está desamparado, você não sabe para onde recorrer, mas eu quero te falar: busque o Senhor, olhe para o Senhor hoje, porque você encontrará a bênção, você encontrará paz. Jesus, Ele está com as mãos estendidas para abençoar a tua vida, para salvar a tua vida. Os ouvidos dele não estão fechados, estão abertos para que Ele possa ouvir o teu clamor. Clama ao Senhor. Muitas vezes nós ficamos com medo de clamar. Será que esse Deus vai me ouvir? Ele ouve, porque Ele ama toda a humanidade. Ele ama todas as pessoas. Ele não faz acepção de pessoas. Ele tem um amor tão grande. O amor dele é tão maravilhoso, tão grande, que é um amor que alcança o mais vil pecador, alcança aquele que não tem nenhuma esperança, ninguém dá nada para aquela pessoa, mas Jesus alcança com seu poder. E quando nós vamos para Jesus, quando as pessoas que estão em perigo, estão enfermos, estão tristes, estão sem esperança, chega em Jesus, há salvação, há libertação. Porque quando nós chegamos em Jesus e abrimos os nossos corações, sabe o que acontece? Nós somos salvos e o Senhor, Ele escreve os nomes no livro da vida e nós passamos a ter direito na vida eterna, nós passamos a ter, a confiar nele, nós passamos a ter a certeza da vida eterna. Então aconteça o que acontecer nesse mundo, mas nós estamos seguros, nós estamos segurados em Deus. E hoje a nossa palavra é para que você se assegure em Deus. Deus é o nosso refúgio, Ele é a nossa segurança. Nele nós podemos confiar, nele nós podemos ter certeza que Ele é poderoso. E existe um caminho da santidade, e sabe o quê? A estrada da comunhão. E nós, quando vamos à casa do Senhor, nós podemos ter comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, Ele nos purifica de todos os pecados. Muitos têm ficado às vezes em casa e nos dizem: eu tenho feito a minha oração aqui, eu faço o meu culto aqui, eu falo com Deus aqui, mas é diferente quando nós vamos para a casa do Senhor, sabe por quê? E na casa de Deus nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, Ele nos purifica de todos os pecados. Então nós convidamos você
para que você venha ouvir a palavra de Deus, venha ouvir o recado de Deus. Deus tem falado através dos seus profetas, através dos pregadores da palavra de Deus. Deus tem anunciado e nós sabemos que os dias estão passando rapidamente. Você deve observar como o tempo está passando ligeiro, está passando tão depressa, os dias, semana, o ano, o mês, passa tudo rápido. E isso é os tempos que estão sendo abreviados. E o que nós esperamos, o que nós estamos aguardando é Jesus vir buscar um povo. A palavra de Deus diz que Jesus vai arrebatar aqueles que são seus. Para isso, nós convidamos você para chegar em Deus, olhar para o Senhor, olhar para esse Deus vivo, esse Deus poderoso, esse Deus que não falha, Ele não falha. As pessoas falham, as pessoas são injustas, cometem injustiça, mas Deus é justo. Deus é poderoso, Ele é amor, Ele é justiça. Então venha, quem sabe você tem sido tão injustiçado, quem sabe tem acontecido tantas coisas com você e você se sente completamente injustiçado. Mas eu quero te dizer que Deus é a nossa justiça. O Senhor Jesus é que nos justifica. E sabe como Ele nos justifica? Com o seu sangue, Ele justifica. E quando nós chegamos a Ele, pedindo perdão das nossas falhas, pedindo perdão dos nossos pecados, Ele é fiel e digno para nos perdoar, Ele é fiel e digno para nos dar a certeza, essa comunhão, a certeza dessa vida eterna, porque nós sabemos, em breve, Jesus vem buscar um povo. E Ele não, Ele está avisando, Ele tem mostrado, Ele tem falado, e muitos não têm dado ouvido. Mas saiba de uma coisa, em breve vai acontecer esse evento glorioso, maravilhoso, em que a igreja do Senhor, ela será transladada, ela será levada. E igreja, quando a gente fala igreja, é os lavados, é os remidos, é aqueles que aceitam Jesus, aqueles que se humilham na presença de Deus, é aqueles que olham para Jesus. É igual esse capítulo 45, nesse versículo 22 do profeta Isaías, ele profetizando: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro Deus. Muitos têm procurado um outro Deus, muitas pessoas estão falando, tudo que fala em Deus é bom, todo caminho é muito bom, mas há caminhos que para o homem parece-lhe direito, mas o fim deles é morte eterna. Então nós temos que procurar Jesus, porque Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então nós vamos em Jesus e nós encontramos a vida eterna, nós encontramos a salvação das nossas almas, a certeza que Ele é vivo, porque o nosso Deus é vivo, Ele ressuscitou lá no terceiro dia. Ele morreu sim, Ele foi sepultado, mas no terceiro dia Ele ressuscitou dentre os mortos e Ele vive para todos sempre. E se você quiser, você pode olhar para Jesus agora e Ele pode te salvar, Ele pode te abençoar, Ele pode inclusive te curar as enfermidades do teu corpo, porque Ele é poderoso, Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Nós temos que crer, é tempo de crer, é tempo de confiar, é tempo de entregar a vida para Jesus, porque nós não sabemos se que dia que Jesus vem buscar a sua igreja. E também, por outro lado, nós não sabemos que dia
que nós vamos ser chamados dessa terra. Então nós precisamos estar prontos, prevenidos. E o pronto que eu digo é ter lavado a sua veste no sangue do Cordeiro de Deus, é ter aceitado Cristo como Senhor e como Salvador das nossas almas, porque Ele virá e Ele vai levar consigo todos aqueles que o aceitaram, que viveram para Ele, que sofreram muitas vezes, sofreram até perseguição por amor do Evangelho. Muitos têm até perdido a sua vida, têm morrido por amor de Jesus, e nós não podemos negar Jesus hora nenhuma, dia nenhum. Nós temos que confessar que Ele é Senhor, que Ele é poderoso, que Ele é aquele que deu vida, é aquele que nós temos que confessar diante do mundo, porque está escrito que todo joelho vai se dobrar, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Salvador. Então é necessário que cada pessoa busque um Deus vivo, busque um Deus poderoso, um Deus que fala, um Deus que ouve o nosso clamor, um Deus que atende às nossas necessidades, é um Deus que atende o clamor. Ele atende muitas vezes em silêncio, quando você clama, quando você busca o Senhor, Ele vem, Ele fala conosco através da sua palavra. Olha, lança você aos pés de Jesus hoje, olha para Ele, porque quando nós olhamos para Ele, nós somos salvos. Esta palavra de hoje que nos fala o profeta Isaías, ele profetizava 700 anos antes de Cristo, um profeta messiânico, um profeta que anunciou, falando de Cristo, falando da sua morte, do caminho que Ele ia tomar, a cruz que Ele ia morrer, falando todas as coisas. Mas hoje nós podemos olhar para esse Jesus que sofreu por amor de nós. E nós cremos, nós acreditamos, porque é promessa de Deus para nossas vidas. Então nós somos privilegiados. Aquele que tem Cristo é privilegiado, porque a nossa cidade não é essa. Às vezes as pessoas têm uma segurança aqui nas coisas desse mundo e se apega com tantas coisas, e esquece que Jesus é vida, que Jesus é poderoso, que Ele está com as mãos estendidas. Nessa hora, eu convido você para abrir teu coração para esse Jesus. Quem sabe essa é a única oportunidade que você tem de aceitar Jesus como Salvador. Quem sabe esse é um dia que Deus está preparando para a tua salvação. Quem sabe hoje é um dia que o Senhor está falando com você. Não sei aonde você está, como você está, qual a luta que você está passando, qual o problema que você está enfrentando, mas saiba de uma coisa: lança-te nos braços de Jesus, clama para Ele, olha, sabe como você vai olhar? Com os teus olhos da fé, olha para o Senhor e você vai ver, e você vai ser salvo, você vai sentir a graça, você vai sentir a presença de Deus, porque Ele oferece a sua presença para todos os termos da terra, porque Ele diz: eu sou Deus e não há outro. Não há outro Deus que possa fazer tantas coisas como Ele fez, entregando para nós o seu amado Filho Jesus Cristo. Então hoje o meu convite é para que você olhe para Jesus, olhe para o Senhor hoje e você vai ser salvo.
Clama para Ele, busca Ele, porque a promessa de Deus não falha. Passará todas as coisas, mas a palavra de Deus, ela não passa, ela permanece para sempre. Eu convido você para fechar os teus olhos e orar comigo agora, aceitar Jesus como Salvador. Aceita Cristo na tua vida agora. Hoje é dia de salvação. Hoje é dia de bênção na tua vida. Feche os teus olhos e oremos. Grande Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado por cada vida que ouviu a tua palavra, aqueles que estão hoje abrindo os seus olhos da fé para olhar para ti, para ser salvo. Abençoa cada vida onde que estiver. Senhor, em qual lugar estiver, visita agora. Senhor, salva aqueles que estão em desespero, em angústia, em aflição. Visita agora, Senhor. Que o teu amado Filho, Jesus Cristo, Senhor, possa entrar em cada coração. Que cada um possa sentir a tua graça, a tua presença. Espírito Santo, faça uma grande obra hoje nesses corações. E nessa hora também, em nome de Jesus, nós estamos repreendendo o espírito da doença, da enfermidade desde a planta dos pés à raiz do cabelo. Eu estou ordenando, sai em nome de Jesus todo câncer, todo nódulo, toda infecção, toda moléstia, enfermidade na pele, nos ossos, no sangue, nos tendões, Pai. Visita agora, passa virtude nos pés, nos joelhos, nos artelhos, passa virtude, Senhor, nesses órgãos internos, Pai. Passa virtude também nessa parte neurológica, sara, cura, liberta, Senhor, e que cada um volte inteiramente para Ti. Escreva, Senhor, esses nomes no livro da vida, para que possam ter direito, Senhor, na vida eterna. Em nome de Jesus. Amém. Nós estamos chegando ao término de mais um programa Cristo Esperança Nossa, e querendo Deus, nós voltaremos numa outra oportunidade. Participe conosco deste ministério, com a sua oração, com a sua participação e também divulgando para os seus parentes, amigos e vizinhos esta obra gloriosa do Senhor Jesus Cristo. O nosso compromisso é de levar as verdades do Evangelho do Senhor Jesus Cristo para todo o Brasil. E você poderá participar conosco, com a sua oração, com a sua presença. E também você poderá, com os seus dízimos, com as suas ofertas, e também como mensageiro da esperança, proporcionar para que alguém possa levar esta mensagem verdade nestes dias de cumprimento da palavra de Deus, em que está próximo o arrebatamento da igreja do Senhor Jesus Cristo. Participe conosco deste ministério para todo o Brasil. Visite também no YouTube, programa Cristo Esperança Nossa. E também faça a sua inscrição ali no nosso canal no YouTube. Na barra do nosso vídeo está lá para você fazer a sua inscrição. E também visite o nosso site www.quadrangularidependente.com.br. Ali tem todas as informações a respeito da nossa obra. E também todos os domingos às 18h30, Noite da Bênção para a Família. Venha colocar a sua família no altar de Deus, para que haja vitória na sua casa, no seu lar, na sua família. Todos os domingos, 18h30, em nossa sede nacional, a Rua Olegário Maciel, número 155, no bairro de Vila Cruz. E às quintas-feiras, 19h30,
a Noite da Vitória. Venha participar, venha receber a sua bênção na Noite da Vitória. Venha participar da Corrente da Vitória, às quintas-feiras, 19h30. Divulga esse programa para os seus parentes, amigos e vizinhos.